Amém? Amém. Vamos nos colocar de pé para estarmos orando, engrandecendo o nome do Senhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, humildemente eu te peço perdão primeiramente pelos meus erros, atos, falhas, palavras, pensamentos, Senhor. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, Senhor, eu peço a tua presença no meio de nós. Sem a tua presença nós não somos nada. Que o Senhor venha aparecer e a gente venha sumir deste lugar. Que nós venhamos diminuir e o Senhor venha crescer através da nossa vida, Pai, e do nosso louvor, Pai. Toma a tua igreja na tua mão, seja com a tua igreja, dê um culto, Pai. Dê um culto abençoado por ti, Pai. Manifesta nesse lugar, Senhor. Seja conosco, que nos abençoa, Senhor, com a tua presença, em nome de Jesus. Eu gostaria de deixar uma palavra aqui em João 7, capítulo 7, versículo 37, que diz assim: o último dia da festa era o mais importante. Naquele dia Jesus se pôs de pé e disse bem alto: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Como dizem as escrituras sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo, que aqueles que criam nele iriam receber. Essas pessoas não tinham recebido o Espírito, porque Jesus ainda não havia voltado para a presença gloriosa de Deus. Rios de águas vivas vão descer neste lugar essa noite. Deus está aqui, está fazendo presença neste lugar. Deus está fazendo cada minuto da nossa vida ser importante para aqueles que creem nele. Eu creio nele, porque eu tenho a minha vitória e eu creio que vocês vão ter a de vocês também. Amém? Vamos louvar. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam.
leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. A fonte, Senhor. Tu és o rio, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Tu és a fonte, Senhor. Aleluia. Glória seja dada a ti, Senhor. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Aleluias. Só Ele é a fonte de águas vivas, irmãos. Vamos para a próxima. Quero conhecer Jesus. Quem não quer? Eu quero conhecer Ele mais e mais. Como eu desejo isso. Aleluias. Meu orgulho me tirou do jardim. Tua humildade
Pai do Senhor, meus irmãos, amém? Você pode dar um glória a Deus? Amém, irmãos? Conforme a igreja da glória, aqui embaixo, a glória de Deus vai descendo sobre o povo dele. Quem veio nesse lugar com a expectativa de Deus manifestar o seu poder e a sua presença? Como foi dito pela nossa irmã Teresa, sem a presença de Deus não tem condição, né, irmãos? Bom seria que nessa noite o Senhor nos fizesse uma surpresa. Bom seria que nessa noite o Senhor nos fizesse uma surpresa, né? E que de repente, como foi lá no dia de Pentecostes, né? Nós pudéssemos receber dessa porção maravilhosa do seu fogo, né? Sobre as nossas vidas. Mas pode acontecer, amém, irmãos? Porque o culto só está começando. E Deus, ele vai se manifestar conforme o desejo do nosso coração. Quem almeja, irmão, ser avivado pelo Espírito Santo de Deus? Quem almeja ser tocado por Jesus nessa noite? Então, querido, fique em oração, fique ligado, amém? O Zé Carlos vai fazer o louvor da oferta, amém, Zé Carlos? Pode ser? E nós vamos estar tirando as nossas ofertas, então, nessa noite. Convido a igreja a se colocar de pé, em nome de Jesus, para você pegar o seu dízimo, a sua oferta na sua mão. E com alegria nós vamos vir diante do altar do Senhor, apresentar as nossas dádivas, tudo aquilo que Deus tem nos concedido nessa noite, amém, irmãos? E vamos fazer isso, né, como eu disse, com o nosso coração grato, agradecidos e com alegria, porque Deus é poderoso para suprir as nossas necessidades, amém? Vamos orar. Eu pedi ao presbítero Valdir. Presbítero, vem cá fazer a oração abençoando as nossas ofertas em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai querido, Pai amado, nós te louvamos, meu Pai, nesta noite, mais esse privilégio, meu Pai, de estar aqui na tua casa. Estamos aqui, Senhor, pela tua graça, pela tua misericórdia, que renovou sobre nossas vidas nesta manhã, Senhor. E o Senhor nos deu condições, meu Pai, de nós passar um dia na tua presença, e aqui estamos na tua presença, meu Pai. Porque na tua presença, meu Pai, que é o nosso lugar, Senhor. Na tua presença, meu Pai, abundância de alegria, Senhor. E a alegria do Senhor, ela é a nossa força, meu Deus. Por isso estamos aqui nesta noite, unidos no teu nome, que a tua palavra diz, onde estiver 2 ou 3 reunidos no teu nome, ali o Senhor está presente, meu Pai. Eu te agradeço, muito obrigado pela tua presença aqui conosco. Muito obrigado, Pai querido, porque os céus e a terra passarão, mas a tua palavra, ela não passa, Senhor. Ela se cumpre no coração daquele que crê, daquele que confia no Senhor. E nós confiamos em Ti, nós estamos esperando somente em Ti, que a nossa esperança, ela é a tua vida, Senhor. E aqui nesta noite, meu Pai, nós temos o privilégio, meu Pai, de poder, meu Pai, te louvar, te glorificar, Senhor, com os dízimos, com as ofertas, Senhor, que é tudo para a honra e a glória, e o louvor e a adoração no teu nome, Senhor. Abençoa cada filho teu, meu Pai, que vai vir à frente, meu Pai, para fazer, meu Pai, esta oferta, meu Deus, com amor, com carinho, com dedicação no seu coração, Senhor. E cada dia mais, meu Pai querido, ele venha, meu Pai querido, ser abençoado pelas tuas mãos de poder, as tuas mãos de mistério. Que o Senhor venha cada dia mais, meu Pai, suprir as nossas necessidades, Senhor. Que o Senhor venha nos ensinar, meu Deus, cada dia mais nós seres fiéis nos dízimos e nas ofertas, para a honra e a glória, e o louvor e a adoração no teu nome. Senhor, muito obrigado pelo nosso trabalho, muito obrigado pelo nosso pão de cada dia. Muito obrigado, meu Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Muito obrigado, meu Deus, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Muito obrigado, meu Senhor Jesus Cristo, porque a vitória é nossa, em nome do Senhor. Aleluia! Jesus Cristo, aleluia, e amém, Senhor. Amém, Jesus. Muito obrigado, meu Pai. Glória a Deus. Sempre te louvar e nada vai me atrapalhar. O teu louvor estará sempre em mim e nada vai me tirar deste caminho. A minha vida gira em torno de ti, ó Senhor.
Eu quero contar com teu cuidado e teu amor. Louvar-te-ei de todo o meu coração. Louvar-te-ei pela minha salvação. Louvar-te-ei de todo o meu coração. Louvar-te-ei, porque o Senhor é bom. Pai, eu vou sempre te louvar, e nada vai me atrapalhar. O teu louvor estará sempre em mim, e nada vai me tirar deste caminho. Porque a minha vida gira em torno de ti, ó Senhor. Eu quero contar com teu cuidado e teu amor. Louvar-te-ei de todo o meu coração. Louvar-te-ei pela minha salvação. Louvar-te-ei de todo o meu coração. Louvar-te-ei, porque o Senhor é bom. Louvar-te-ei de todo o meu coração. Louvar-te-ei pela minha salvação. Louvar-te-ei de todo o meu coração. Louvar-te-ei, porque o Senhor é bom. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé, irmãos. Infelizmente, nós temos vivido tempos difíceis, né, irmãos? E ontem e hoje, nessa Sapucaí, recebeu 2 notícias ruins, né? Então, nós vamos estar orando pelas famílias que estão enlutadas. Amém, irmãos? A Bíblia diz que nós devemos nos alegrar com os que se alegram, mas também chorar com os que choram. E eu acredito que muitos aqui, né, conheciam, né, os irmãos que faleceram, então que a gente possa estar orando a Deus, pedindo ao Senhor que venha confortar as famílias. Amém? Vou pedir aqui nosso irmão Almerinda para fazer essa oração, nosso diaconisa Almerinda. Nós vamos concordar com ela, para que o Espírito Santo de Deus esteja confortando, consolando e dando graça aos familiares para suportar esse momento difícil, né? A paz do Senhor, irmãos, vamos orar, né? Senhor, amado Deus, bendito Pai, em nome de Jesus, nós estamos aqui, meu Pai, reunidos na Tua casa e queremos Te agradecer primeiramente por estarmos com saúde, meu Pai, estarmos vivos, termos vencido mais esse dia, Senhor. Mas nós estamos aqui com o nosso coração, meu Pai, entristecido, meu Pai, por tantas coisas tristes que têm acontecido. E nesse momento nós queremos, meu Pai, Te pedir o consolo, meu Deus, para essas famílias, meu Pai, que estão enlutadas. A família, meu Pai, da Mariana, a família, meu Pai, do Cláudio, também ali da Metrama, muito conhecido. Ah, Senhor, e todas as famílias que nesse momento estão passando por essa dor, Senhor. Porque, Senhor, só quem passa é que sabe. Mas o Senhor é o Deus Consolador. Ó Espírito Santo, nesse momento, vai e encontra essas famílias, toca e consola, Senhor. Em nome de Jesus, só o Senhor pode fazer isso, Senhor. E nós queremos Te clamar, Senhor, pela cura, meu Pai, pela cura dessa doença terrível, meu Pai, que está cometendo todo o mundo, e essa outra doença também, meu Pai, e todos os tipos de doença, meu Pai, que tem
assolado, meu Pai, o mundo, as vidas, tem ceifado as vidas, Senhor. Nós estamos aqui, meu Pai, reunidos para te clamar, porque nós sabemos, Senhor, que só o Senhor pode fazer o milagre, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Vamos nos assentar, irmãos. Antes de compartilhar a palavra, quero saudar os irmãos que acompanham a transmissão lá pelo YouTube. Seja bem-vindo, receba aí também a tua bênção em nome de Jesus. E quero compartilhar aqui alguns avisos importantes, irmãos. Os irmãos que estão recebendo as notícias da igreja pelo WhatsApp, sabem que nós vamos ter alguns eventos, né, em prol da compra de uma nova Kombi. Então, está sendo distribuído para a igreja uma contribuição voluntária, qualquer valor, a partir de R$20. Renato, fechou 20 mesmo? A partir de R$20, contribuição voluntária do projeto Kombi. Amém, irmãos? É o carnezinho e você vai contribuir mensalmente. Não é obrigatório, é uma oferta voluntária, para que a gente possa estar aí somando forças para a compra da nova Kombi. A gente também vai ter no dia 29 de agosto, nosso Mac Crente Feliz, né? Um hambúrguer abençoado, guaravita e tirinhas de frango, empanado. Amém, irmãos? Então, você pode comprar, procura a Renatinha, os jovens, tanto para vender, tanto para comprar, se você tem condição de vender. Pastor, quero levar alguns para vender para os meus amigos, para a minha família. Pegue para estar vendendo, é R$10, é uma benção. A gente também tem o sorteio, né, do cordão de ouro, também R$10, mais um propósito aí para nós estarmos reunindo, somando forças em prol desse propósito. Amém, irmãos? E mais coisas vão vir e queira Deus que nós consigamos, então, um montante abençoado, né, para que a gente possa logo adquirir esse veículo tão importante para a casa do Senhor, principalmente para aqueles irmãos, né, que moram mais distantes da igreja. A igreja pode dizer um amém? Vamos entrar nessa com tudo e vamos apoiar, amém, irmãos? Vai ter um almoço também no dia 20 de agosto, amém, irmãos? R$12, e a gente vai estar mais para frente aí divulgando, já vendendo também os convites. 20 de setembro vendendo os convites. Amém, queridos? Mas, irmãos, terça-feira nós vamos fazer uma reunião com os líderes de departamentos, mas não todos os líderes. Nós vamos nos reunir terça-feira com o departamento infantil, pré-adolescente, adolescente, jovens, homens e mulheres, que seriam os adultos. Então, terça-feira, avisem aí, dê uns recadinhos para os líderes. A gente vai se reunir aqui na igreja às 7h30, para a gente definir a nossa programação aí para o final desse ano, né? Temos aí alguns meses pela frente, a gente precisa acertar algumas coisas. Então, terça-feira, 7h30, reunião para os líderes desses departamentos em específico que eu falei. São aqueles que tratam diretamente, né, com os departamentos. Amém, queridos? Irmãos, vamos compartilhar a palavra do Senhor, então, em nome de Jesus? Vamos abrir no Evangelho de João, capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 60. Evangelho de João, capítulo 6, a partir do versículo 60. Os irmãos encontraram? Vamos ler então, Evangelho de João, capítulo 6, a partir do 60, diz assim: Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Dura este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: Isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Contudo, há descrentes entre vós, pois já sabia, desde o princípio, quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: Por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Continua agora no 66. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12: Porventura quereis também vós, outros, retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar? Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração, curva a sua cabeça.
Vamos falar com Deus. Amado Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer, ó Pai querido, por este culto. Obrigado, Deus, porque aprove o Senhor nos reunir mais uma vez nesta noite de domingo, para podermos, ó Deus, te adorar e glorificar o teu santo nome. Obrigado, Deus, pela presença dos irmãos. Obrigado, Deus, pelos louvores que foram entoados a Ti. Obrigado, Deus, pelo ministério de louvor. Obrigado por aqueles, ó Deus, que estão nos ajudando, nos auxiliando neste culto nesta noite. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos une com o propósito. E nós queremos, Deus, te agradecer por esse grande privilégio, ó Pai. Obrigado pela Tua presença neste lugar, porque ela é real, Senhor. Mas nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor continue falando conosco, falando aos nossos corações, às nossas mentes, através da Tua palavra. E que nada, Deus, em circunstância alguma, venha nos impedir de te ouvir. Por isso te pedimos, Deus, abra bem os nossos ouvidos, ó Pai. E que os nossos corações estejam dispostos e preparados para receber esta semente. E que ela, Deus, ao vir aos nossos corações, possa germinar uma terra boa, Senhor, para dar muitos frutos para a glória do Teu nome. Senhor, revela-nos a Tua vontade, dá-nos o Teu entendimento, revela-nos, descortina os nossos olhos para ver, os nossos ouvidos, ó Deus, para ouvir, Senhor, e perceber, entender e discernir a Tua voz nessa noite, Pai. Ó Deus, enquanto a Tua palavra for sendo pregada, ó Deus, que aqueles que nos ouçam nesta noite, possam, ó Deus, se atinar, Senhor, para algo novo da Tua parte, Deus. Que haja cura, que haja libertação, ó Deus, que vocações sejam restauradas, renovadas, ministérios sejam levantados nesta noite, Deus, e que vidas venham ser libertas, ó Pai. Opera hoje, Deus, um milagre através da Tua palavra, fala conosco, conforta os nossos corações, que cada um possa receber da sua porção, por meio dessa revelação, assim te pedimos, ó Pai, e te agradecemos em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Irmãos, se nós voltarmos aí na Bíblia, lá para o início do capítulo 6, você vai ver que no título do capítulo 6 está escrito a multiplicação de pães e peixes. Então, o texto que nós acabamos de ler está dentro desse contexto. Jesus havia acabado de fazer a grande multiplicação dos pães e dos peixes e alimentado uma grande multidão. Ele passa por aquele episódio, vocês vão ver aí também na sequência, quando Jesus anda pelo mar, numa tempestade, assusta os discípulos, e ele atravessa e vai para o outro lado do mar. E o povo, sabendo que Jesus estava ali, o povo então se aglomera, né? Para buscar Jesus. O povo quer ver Jesus. O povo quer estar com Jesus. Ora, após o grande milagre que Jesus havia feito, né? Matado a fome de tanta gente, o povo estava com mais curiosidade de saber quem ele era, né? E o que mais ele poderia fazer. Mas Jesus então ele questiona aquele povo e aos seus discípulos, os mais chegados. E ele questiona dizendo, olha, vocês estão me seguindo pelo pão que vocês comeram, pelos sinais que vocês viram, ou pelas minhas palavras? Então é um questionamento que nós devemos fazer hoje, né, irmãos? Será que nós estamos seguindo a Jesus por aquilo que Ele pode nos conceder? Porque nós entendemos que de fato Ele é o abençoador, né? Mas melhor do que receber as bênçãos do abençoador é estar com o abençoador, é caminhar com o abençoador. E Jesus então ele vai começar a falar a respeito da sua morte, da ressurreição e da vida eterna. E ele vai dizer com todas as letras, dizendo, né, que aqueles que teriam parte com ele, deveriam comer da sua carne e beber do seu sangue. O discurso de Jesus soou estranho aos ouvidos de muitos. E diz o texto que a partir de então, muitos o deixaram, muitos duvidaram no seu coração acerca de quem ele era e se afastaram, se distanciaram de Jesus. Eles deixaram, abandonaram Jesus. E Jesus então ele chega para os seus discípulos, aí vai chegar agora no contexto que nós acabamos de ler, e vai dizer, vocês também querem ir? Vocês também querem se afastar? Então Pedro vai dizer para Jesus a resposta, Senhor, para quem iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Então nós entendemos, irmãos, que a despeito de tudo que nós estamos passando ou vivendo, nós precisamos ter nesses dias tão difíceis a convicção interior de que de fato Jesus é o nosso Deus, que Jesus é o nosso Pai, de que Ele está conosco, que Ele está cuidando das nossas vidas. Nós não podemos dar espaço para incredulidade, nós não podemos dar espaço para dúvida, amém, irmãos? Mas precisamos crer com toda a firmeza do nosso coração, da nossa alma, de que sim, Jesus, Ele é o nosso Deus, nosso Salvador, que Ele está conosco nessa tempestade que nós estamos vivendo, e que a despeito de tudo, né, Ele fazendo ou não, né, Ele vai continuar sendo o Deus das nossas vidas. Então, meus amados irmãos,
nós não podemos nos deixar levar então para a incredulidade. Por quê? Muitos que seguiam Jesus o deixaram. E a respeito desse texto eu quero conversar com os irmãos nessa noite. Por quê, irmãos? Porque a falta da compreensão da vontade de Deus pode nos levar a nos frustrar na nossa fé. E a frustrar também nas nossas convicções. E nos levar a viver uma vida de incerteza. Então, pelo texto que nós acabamos de ler, nós vamos ver o seguinte: quais foram os motivos que fizeram esses discípulos, ou esses seguidores de Jesus, deixá-lo ou abandoná-lo? Amém, irmãos? E será que nós também não estamos correndo o risco de abandonar Jesus no meio do caminho? Ou ficar no meio da estrada? Amém, irmãos? Então nós precisamos, nessa noite, refletir, né, em que a nossa fé está alicerçada. Na palavra de Deus, na revelação do Senhor, né, na sua bondade, na sua misericórdia, na certeza de que Ele é o nosso Salvador, de que Ele tem coisas maiores e melhores do que aquele mundo tem para nos oferecer, ou a nossa fé está apenas baseada nas coisas temporais deste mundo? Amém, irmãos? Então, a primeira lição que nós vamos tirar desse texto, e que fez com que aqueles homens se desviassem, né, da presença do Senhor e abandonassem Jesus, foi a falta de compreensão e de discernimento da palavra de Deus. Ora, Jesus está falando, eu sou o Messias. Jesus está falando, né, aquele que comer da minha carne, beber do meu sangue, tem parte comigo. Jesus está dizendo, eu sou o Salvador. Mas eles, né, percebendo aquelas palavras com certa desconfiança, porque Jesus em João 6,60 vai dizer, né, que, perdão, irmãos, em João 6,60 muitos vão dizer o seguinte: duro é este discurso, né? Quem o pode ouvir? Então, na verdade, irmãos, a palavra de Deus, né, ela nos confronta, porque o objetivo da palavra é a nossa transformação. Quando nós entendemos que a palavra ela tem esse propósito, né, de nos transformar, de nos confrontar, para nos aperfeiçoar, muitos de nós não entendem. E a tendência é o quê? Desanimar na sua caminhada. Então diz o texto, né, que o povo se escandalizou porque não conseguiu discernir o quê? A profundidade da palavra de Deus. Os seus ouvidos não puderam suportar aquele discurso. Por quê, irmãos? Porque Jesus estava falando acerca de coisas espirituais. Jesus estava falando acerca da imortalidade da alma, da vida eterna. Mas Jesus estava falando para um povo que? Um povo faminto espiritualmente. O povo era um povo faminto espiritualmente, era um povo espiritualmente miserável. E era um povo que? Dominado pela carne e o sistema daquele mundo. Olha só que interessante, irmãos. Vocês já ouviram falar daquela expressão que diz da política do pão e do circo? Alguém já ouviu falar isso? Né, que é uma estratégia da política, né, e dos governos para iludir o povo. Porque enquanto o povo tem pão, enquanto o povo tem espetáculo, o povo não vai parar para raciocinar e não vai procurar saber, né, e se inserir no contexto da sociedade, da política. Então, era a forma que o governo romano tinha, ou seja, dar pão e espetáculo para o povo, saciar a fome do povo e dar circo para o povo, para que o povo não se rebelasse contra o imperador, contra o governo regente. Então, na verdade, a gente entende o seguinte, que o povo estava acostumado com pão e com circo. Mas aqueles que querem seguir Jesus, irmãos, vão ter pão, amém? Mas não vão ter circo. Por quê? Porque embora o nosso Deus seja um Deus de graça, amém, irmãos? Mas a graça de Deus, né, ela tem um preço, não é isso? Não é a graça de simplesmente eu achar graça de uma situação, pelo contrário. O Evangelho é uma proposta de seriedade, ou seja, de compromisso. E o povo estava acostumado, né, a ser levado por aquele engodo dos políticos. Então Jesus, no capítulo 6,63, ele vai dizer o seguinte, ó: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo são Espírito e vida. Então Jesus está revelando aos seus discípulos, revelando àquele povo, né, o propósito da sua vinda, mas o contexto espiritual. Né, muitos de nós só analisamos o mundo físico. Muitos de nós só conseguem entender, compreender e discernir aquilo que os nossos olhos conseguem ver
e aquilo que as nossas mãos conseguem apalpar, as nossas mãos conseguem tocar. Mas Jesus está falando agora de um mundo espiritual. Jesus está falando de morte, Jesus está falando de ressurreição, Jesus está falando de vida eterna. João 6,54 ele vai dizer, né? Eu já repeti essa frase, mas o versículo eu vou ler ele completo. João 6,54. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Amém, irmãos? Então, o que acontece? Nós temos a tendência, irmãos, de errar, né, de nos equivocar quanto ao que? A compreensão da mensagem, quanto à compreensão da palavra. Ou seja, nós cremos na palavra, nós cremos no Evangelho, mas nós vivemos em função daquilo que o Evangelho pode nos oferecer, aquilo que o Evangelho pode melhorar, né, as nossas vidas aqui na terra. Mas nós esquecemos o quê? Das coisas celestiais. Amém, irmãos? Das coisas eternas, né? Mas nós infelizmente nos apegamos somente às coisas temporais. Então Jesus está dizendo, é necessário comer minha carne e beber meu sangue. Ou seja, ele está falando o seguinte, é necessário uma comunhão, uma intimidade muito mais profunda, né, que a nossa mente talvez não consiga alcançar. Mas Jesus está dizendo, é necessário esse relacionamento, é necessário esse envolvimento. Amém, irmãos? Porque só através desse envolvimento com Jesus, dessa intimidade com Ele, com essa comunhão com Ele, com a sua palavra, que nós vamos de fato conseguir alcançar aquilo que Ele tem para nós. E o objetivo da sua vida foi qual? A nossa salvação, nos conceder a vida eterna. E só esse relacionamento é capaz de nos conceder a vida eterna. Ou seja, Jesus ele veio através da sua vida selar uma aliança, né, de compromisso conosco. Essa aliança foi selada através do seu sangue. Então ele empenhou a sua palavra, ele deu a sua vida. E muitos de nós não conseguimos entender isso, né? E repito, nós vivemos em função das necessidades. Nós temos uma fé que é capaz, né, de nos socorrer em meio às necessidades. Mas nós não temos uma fé que é capaz de nos socorrer em meio às tribulações de cunho espiritual. Você está entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Porque o que nós acabamos de cantar e que a Terezinha leu no início do culto. Jesus, ele tem o quê? Uma água, né, que vai jorrar do nosso ser, né, para a vida eterna. E quem beber dessa água jamais terá sede. Jesus está dizendo isso. Eu quero esse tipo de relacionamento, capaz de saciar toda a sede que você possa ter. Então Jesus vai dizer, irmãos, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Ele vai dizer isso no capítulo 6, no finalzinho do versículo 57. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Por quê? Jesus está propondo entenda que nós estamos aqui, irmãos, precisamos entender, discernir a palavra de Deus. Muitos se desviam por não entender a palavra, por não saber discernir, porque o contexto do Senhor para as nossas vidas, embora temos benefícios no mundo físico, no mundo material, mas o propósito final é espiritual. Jesus está preocupado não é com a nossa carne, amém, irmãos? Embora Ele possa alimentar a nossa carne, amém? Mas Ele está preocupado com a nossa alma, amém, irmãos? Então foi o que nós lemos aqui, né? Que o Espírito que é que vivifica, porque a carne de nada aproveita. Então o que Jesus está dizendo? A proposta dele é de um relacionamento de morte. Jesus morreu por você, amém? E qual é a proposta da Bíblia? Para que você possa se relacionar com Jesus que morreu por você, você precisa morrer para quem? Para o mundo, você precisa morrer para você mesmo. Agora que você está em Cristo Jesus, você não pode mais viver segundo a vontade da sua carne, segundo o teu querer, segundo o teu propósito, segundo as tuas ambições, mas a tua vontade agora deve ser fazer a vontade de Deus. Então Jesus está dizendo, olha, eu morri para que eu possa viver em você, amém? E enquanto eu viver em você, você tem garantia de vida eterna. O que a Bíblia diz? Que o Espírito Santo é o Senhor, é o selo, não é isso? Para a nossa redenção, para a nossa redenção definitiva, para a nossa salvação. Então, irmãos, Jesus ele morreu, mas ele está vivo e presente aonde? Na minha vida, na sua vida. Jesus está presente na sua vida. Então ele quer viver através de você. E muitas vezes nós não entendemos isso.
Porque nós hoje somos, como diz o apóstolo Paulo, né? Nós somos como nós possuímos um tesouro, né, irmãos? Em vaso o quê? De barro. Nós somos imperfeitos, nós somos de barro, mas Jesus escolheu morar em mim e em você, para que a glória dele seja manifestada em nossas vidas. Você precisa entender isso nessa noite, irmãos. Porque nós não podemos mais viver a nossa fé em função das coisas materiais, em função das nossas necessidades terrenas. Porque a glória que Deus tem preparada para nós, irmãos, não é comparada a nada que esse mundo possa nos oferecer. Você tem entendido isso aqui? Então, o segundo tópico é o seguinte, irmãos. Muitos se afastaram de Jesus, porque tiveram as suas expectativas frustradas. Quantos já se frustraram aí, irmãos, em suas experiências de vida? Alguém já se frustrou com alguém? Você conhece alguém que se frustrou com Jesus? Você conhece alguém que se frustrou com Deus? A gente conhece. Mas o que acontece? Às vezes a gente quer nos relacionar com Deus como se Deus fosse uma pessoa humana como nós. E na verdade Deus não é uma pessoa humana. Ele é Deus, Ele é soberano. Ele tem o controle das nossas vidas nas suas mãos, amém, irmãos? Quem somos nós para dizer a Deus o que Ele deve fazer ou não? Como diz o texto lá do profeta, pode o vaso dizer ao oleiro o que ele deve fazer com ele? Não pode, né? O oleiro é que manda, o oleiro é que molda, é da forma dele, é do jeito dele. Mas muitas pessoas erraram nas suas expectativas com o Senhor, pela falta de conhecimento e também por alimentarem expectativas erradas. Então, querido, entenda isso. Deus é soberano. Não crie expectativas erradas. Quando Deus tiver que dizer não, Ele vai dizer não, mesmo que você tenha que se passar horas em jejum, em oração. Agora, mesmo você passando horas em jejum e oração, Deus também pode dizer sim. E mesmo que você não faça nada, Deus pode surpreender com um não e também com um sim. Porque não, Deus independe, irmãos, do nosso estado ou daquilo que nós fazemos para agir. Nós precisamos saber disso, da sua soberania. Agora, o nosso papel é orar, com certeza. O nosso papel é jejuar. O nosso papel é confiar na cura de uma pessoa que está enferma entre a vida e a morte. O nosso papel é esse. Mas nós não podemos criar expectativas, irmãos, eu digo, erradas, para não nos frustrar. Por quê, irmãos? A expectativa se baseia em evidências, em fatos concretos. Por exemplo, uma mulher que se separou do seu marido. Toda a vida dela, ela teve evidências concretas de que seu casamento tinha tudo para dar certo. Ela era feliz, ela vivia bem com seu marido. Mas com o passar dos anos e das situações, houve a separação. Ou seja, pelas evidências, eles tinham tudo para ser felizes. Mas ela se frustrou na sua expectativa, porque aquilo que parecia ser, na verdade, não era. E o que aconteceu com aqueles que seguiam Jesus? Jesus era a própria evidência de que algo estava para acontecer. Mas quando Jesus começou a abrir a boca, ou seja, porque Jesus ele fazia os milagres, né? Ele abençoava o povo, mas ele também anunciava a sua palavra, o seu evangelho. Então preste atenção, ele operava milagres e o povo vinha em multidão. Por quê? Porque nós queremos receber milagres. Aí depois que ele fazia o milagre, ele vinha para ensinar, para pregar. E no pregar de Jesus, as pessoas eram confrontadas. E a pergunta era, quem poderá suportar esse discurso? E aqueles que não suportavam saíam de fininho. Ou seja, eles esperavam que Jesus fosse um novo rei Davi. Eles esperavam que Jesus viesse, né, para ser aquele libertador do governo romano, que Jesus ia estar diante das tropas, né, seria o líder das tropas de Israel, para lutar contra os seus opressores. Mas preste atenção, irmãos, vê se você não ficaria frustrado, se você tenha criado uma expectativa errada naquele tempo sobre a pessoa de Jesus. Jesus, ele veio como rei, não veio? Mas a sua coroa que ele usou foi uma coroa de espinhos.
Jesus ele veio como um grande guerreiro, porque ele nunca perde uma batalha, mas a sua espada foi uma cruz. E a grande revolução que Jesus fez não foi através da guerra, mas foi através da sua mensagem de amor e perdão. Eu acho que naquele tempo até eu ia ficar com a pulga atrás da orelha. Porque, irmãos, quem tem fome, aí a gente vai entrar naquela teologia da libertação, do socialismo, né? Porque quem tem fome, quem tem sede, quem está sendo oprimido, não quer saber de discurso. Mas aí que está, irmãos. Jesus ele pode muito mais do que apenas matar a fome e saciar a sede. Porque as pessoas não entendem que Jesus quer fazer isso e muito mais. Ele quer nos dar a vida eterna. Então é muito importante, né, trazendo até para essa realidade, né, da questão do socialismo, né, do trabalho social. É muito importante a igreja dar o que comer. Mas se não oferecer o evangelho, é um trabalho sem significado. Nós precisamos pensar nisso. Amém, irmãos? Porque aqueles lá no tempo de Jesus também queriam comer pão, também queriam saciar a sua fome. Mas teve um momento que Jesus disse o seguinte: vocês querem saciar a sua fome? Mas eu tenho um pão. E quem comer desse pão nunca mais vai ter fome. Porque eu sou o pão vivo que desceu do céu. Amém, irmãos? Aí ele vai dizer: os vossos pais comeram pão, o maná no deserto, mas eles morreram. Mas o pão que eu tenho, ele dura o quê? Para a vida eterna. Amém? Vocês estão entendendo aqui, irmãos? Nós não podemos ter expectativas erradas acerca de Jesus. Nós nos equivocamos às vezes nas interpretações que nós fazemos, porque nós achamos que Jesus é obrigado a nos atender, mas ele jamais vai passar sobre os seus princípios. Então, irmãos, olha só, nossa expectativa se frustra quando não compreendemos o sentido real da salvação. Então, o que eu disse, a fixação pelos benefícios da terra nos tiram a compreensão real do valor do sacrifício de Jesus e os benefícios celestiais e eternos. Irmãos, vocês acham que se hoje a igreja brasileira tivesse a consciência do valor real da salvação e da vida eterna, e da obra maravilhosa que Jesus Cristo operou na cruz, será que hoje, se a igreja brasileira tivesse essa consciência, será que os templos estariam vazios? Será que nós teríamos um contingente tão grande de crentes desviados e desigrejados? É uma questão para se responder. Então, irmãos, e nessa visão equivocada, irmãos, da salvação e do propósito de Jesus nas nossas vidas, nós estabelecemos os nossos reinos, amém? Nós acabamos estabelecendo o nosso reino e esquecemos do reino de Deus. Nós entregamos a nossa alma, nós entregamos as nossas forças, nós entregamos o nosso tempo em coisas, pessoas e projetos muito inferiores aos propósitos e a visão que Deus tem para a nossa vida. É mais ou menos aquilo que Jesus vai dizer: aonde está o teu tesouro, aí vai estar o seu coração. Então, irmão, será que nós não estamos perdendo tempo e dedicando as nossas forças naquilo que não é pão? A Bíblia vai dizer no mesmo texto, Jesus vai dizer: trabalhai pela comida que não perece, né? Mas trabalhai pelo pão que sustenta, pela comida que não perece. Amém, queridos? Então, olha só que interessante. Quando a gente não compreende a visão de Deus para a nossa vida, os nossos valores, o nosso caráter e até o sentido da nossa existência, irmãos, são comprometidos. Porque quando nós aceitamos a Jesus como Salvador, nós ganhamos uma nova identidade. Nós ganhamos um novo propósito de vida. Mas quando eu não compreendo, quando eu não consigo entender, compreender, alcançar esse mistério da comunhão, esse mistério de estar realmente na presença do Pai, irmãos, a minha vida ela continua a mesma, ela não muda. O meu caráter é o mesmo. Amém, irmãos? Os valores ainda são os mesmos. E eu me perco no sentido da minha existência. Porque o que acontece, irmãos? A gente fica perguntando assim, né, quando a gente está longe de Jesus, né, quando a gente não teve uma experiência com Jesus. É de onde eu vim, né, para onde eu vou.
É aquela crise de identidade, né? Para onde eu vim, para onde eu vou, quem sou eu? Mas é interessante que a questão, quando nós conhecemos a Jesus, não é mais assim, para que você existe? A pergunta que você tem que fazer não é, para que eu existo? Não é essa a pergunta. Você tem que dizer o seguinte, mas para quem eu estou vivendo? Porque, irmão, nós existimos para todo mundo, existe para alguma coisa. Mas a diferença será quando a gente entender para quem nós estamos vivendo. Amém? Você não vive para você mesmo, você não vive para o seu marido, você não vive para os seus filhos, você não vive para a igreja, você não vive para o teu trabalho, você não vive em função dessas coisas. Mas você vive em função do Senhor, que é o Deus da vida, que te dá a vida. A igreja está entendendo, pode dizer um amém? Então, irmãos, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: pois o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Amém, irmãos? Agora eu vou ler o texto que eu citei. Jesus vai dizer em João 6:27, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna. Amém, irmãos? E aqui em Lucas capítulo 12, 29 e 32, a igreja vai abrir agora, por favor. Evangelho de Lucas capítulo 12, do 29 ao 32. Então, irmãos, quando nós temos essa visão distorcida do Evangelho e de quem é Jesus na nossa vida, a tendência é quando alguma coisa não sai como planejado, preste atenção, quando você não tem a consciência de quem é Jesus na sua vida, da salvação, do propósito, do chamado dele na sua vida, quando alguma coisa dá errado, quando alguma coisa sai do jeito que não está planejado, a tendência é nós nos frustrarmos com Deus. A tendência é nós culparmos a Deus. Se nós não culpamos a Deus, irmãos, nós ficamos com a pulga atrás da orelha. E nós pensamos, até chegamos a pensar, pois, mas Deus podia ter feito diferente, né? Deus não foi legal comigo. Mas isso requer de nós, irmãos, né, um entendimento, uma maturidade. A Bíblia diz em Lucas capítulo 12, do 29 ao 32, não pergunteis, pois, que é a vez de comer ou que é a vez de beber, e não andeis inquietos, porque os gentios, ou as nações do mundo, buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque a vosso Pai agradou dar-vos o reino. Você entendeu aqui, irmãos? A gente fica a vida inteira tentando construir alguma coisa. A gente fica a vida inteira tentando construir um reino. Eu sei que nós precisamos construir alguma coisa. Eu sei que nós precisamos deixar um legado. Eu sei que nós precisamos, fazer algo de bom. Mas às vezes, irmãos, nós vivemos em função de construir o nosso próprio reino, fazer a nossa própria vontade. Esquecemos dos princípios de Deus e até pintamos como religiosos, como crentes. Vimos aos cultos, aos domingos, aos fins de semana, mas nós estamos às vezes muito ocupados na construção do nosso próprio reino, e nós de fato não conseguimos desenvolver essa intimidade com Deus, o Espírito Santo. Nós de fato não conseguimos comer a carne de Jesus, nós não conseguimos comer o pão de Jesus, nós não conseguimos obedecer aquilo de que de fato Ele quer das nossas vidas, porque nós estamos ocupados na construção do nosso reino. Quando Jesus está dizendo o seguinte para mim e para você: não temas. E Ele é carinhoso quando Ele diz pequeno rebanho. Ele está dizendo não temas, por quê? O vosso Pai agradou dar-vos o seu reino. Enquanto você está procurando construir o seu próprio reino, Jesus já tem um reino preparado para mim e um reino preparado para você. Nós só precisamos entender e valorizar isso, irmãos, porque muitas pessoas talvez estão morrendo, muitas pessoas talvez estão se matando por coisas banais, porque elas perderam o valor das coisas, perderam os princípios, perderam o discernimento das coisas espirituais. E o terceiro tópico, irmãos, muitos se afastaram de Jesus
porque tiveram a esperança frustrada. E a esperança está relacionada à nossa fé. Irmãos, ao contrário da expectativa, a esperança não depende de evidência para que as coisas aconteçam. Ou seja, os fatos não são tão importantes, porque a Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. Então, aquele que tem fé, aquele que tem esperança, diferentemente da expectativa que se baseia em algo concreto, você não precisa basear sua fé em fatos, nem em argumentos, e nem em possibilidades, porque o Deus que nós cremos, Ele é poderoso para fazer o impossível. Amém? Então, a esperança está relacionada à nossa fé, e a fé independe das circunstâncias. E é através da fé que começa o nosso relacionamento com Jesus. Através da fé genuína, através da fé verdadeira, porque é através da fé que é o único meio que eu posso me achegar a Deus, conhecer a Jesus, entregar a minha vida a Ele. E é através da fé que as portas da eternidade serão abertas para mim e para você. Quanto tempo você tem orado a Deus para abrir uma porta de emprego, uma porta da faculdade, uma porta para o teu casamento, uma porta para tantas coisas? E a gente se vê, numa guerra ferrenha com essas coisas, porque nós queremos melhorar de vida, porque nós queremos um certo status social, queremos a estabilidade financeira. Isso não é errado, repito, não é errado, mas Deus, irmãos, Ele tem portas para mim e para você que já estão abertas, mas a principal dela é a porta da eternidade. Em relação a essa porta, nós não podemos nos perder, nós não podemos errar o caminho. Muitos, no afã de querer construir, de ser e fazer, estão errando o caminho, estão se perdendo, estão deixando a fé, estão deixando os princípios. Então nós precisamos entender isso. Nós não podemos errar o caminho. Por quê? Porque Jesus vai dizer o seguinte: há descrentes entre vós. Muitos que estavam assentados aí, como você está, não está mais entre nós, porque eles se perderam, porque eles se desviaram, porque eles foram tomados pela incredulidade. Então, alguns discípulos, diante do que ouviram e viram em Jesus, foram tomados pela incredulidade, não tiveram fé, e não conceberam a ideia, não receberam a revelação, de que Jesus era o Messias, o Salvador e o prometido. Então, irmãos, a Bíblia vai falar que sem fé é impossível agradar a Deus. A fé é a chave de tudo, é a chave do relacionamento, é a chave para nós entrarmos no reino de Deus, é a chave das portas do reino, é a chave da porta da eternidade. Você precisa crer em Jesus, você precisa crer nas palavras de Jesus, crer independentemente daquilo que você vive, das suas experiências, crer naquilo que está escrito, sem duvidar, e crer que Deus tem uma promessa sobre a sua vida. E diante dessa fé, e diante dessa crença, nós precisamos tomar uma decisão. É essa decisão que vai fazer com que nós possamos, de fato, desfrutar das promessas de Deus. É essa decisão que vai fazer com que nós possamos tomar posse, irmãos, da obra que Deus tem para fazer nas nossas vidas. Você pode abrir a palavra do Senhor em Romanos capítulo 10, do 9 ao 11. Romanos capítulo 10, do 9 ao 11. Então, irmãos, o que faltou àqueles seguidores de Jesus, aos discípulos que o deixaram, faltou neles a fé, faltou neles a esperança que de fato Jesus era aquele a qual as Escrituras falavam. Ele era o Messias, ele era o Salvador. A luz estava diante deles, mas eles preferiram as trevas. Então faltou neles o que? Um posicionamento de fé. E nós precisamos então crer em Jesus. E a Bíblia vai dizer então que nós precisamos, diante da verdade, diante das palavras de Jesus. Perceba, um grupo recusou as palavras de Jesus, mas um grupo como eu e você que está aqui nessa noite, deu crédito à palavra, deu crédito à pregação. Mas nós tomamos uma decisão, porque não adianta eu apenas crer e não me posicionar. E Jesus vai dizer, aqui em Romanos, a palavra de Deus vai dizer no capítulo 10, do 9 ao 11, vai dizer o seguinte:
Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Como diz a Escritura, todo que nele confia, ou todo aquele que nele crê, jamais será envergonhado. E eu quero dizer uma coisa para você: se você colocar a sua confiança em Jesus, se você crer nas suas palavras, se você aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida, se você tomar uma posição de fé nessa noite, dizer: Senhor, eu quero seguir o teu caminho, eu quero seguir a tua vontade, eu compreendi, eu aceito a tua palavra, eu quero comer do teu pão, eu quero beber do teu sangue, eu quero ter essa comunhão contigo, Senhor, pode ter certeza que Deus não vai frustrar a tua esperança. A palavra de Deus em Provérbios 23:18 diz: porque deveras haverá bom fruto, diz a palavra de Deus em Provérbios 23:18. Não será frustrada a tua esperança. Quando nós nos decidimos por Jesus, irmãos, Ele muda a nossa vida. Ele faz coisas grandes, coisas extraordinárias, cuja nossa mente é pequena para alcançar. Mas a pergunta nessa noite, então, depois dessa explanação, querido, deixa as dúvidas de lado. Se você se frustrou com alguma situação na sua vida, entende que Jesus ele tem poder para restaurar. Se você também perdeu a esperança diante daquilo que você está vendo ou vivendo, saiba que Jesus ele entrou na sua vida para restaurar e restituir a sua esperança, a sua alegria, o seu prazer de viver. Você precisa nessa noite entregar a sua vida para Jesus, porque a resposta que nós temos é essa: para quem iremos, Senhor? Só tu tens a palavra de vida eterna. Pedro ele faz a pergunta e o mesmo Pedro responde. Porque diante daquilo que ele viu e ouviu, percebeu e sentiu, daquilo que ele reconheceu a respeito de Jesus, ele entendeu que Jesus era o caminho, a verdade e a vida, não é isso? E que ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, preste atenção, irmãos. Muitas vezes nós fazemos muitas perguntas, mas as respostas já estão diante de nós. Repito, você tem feito muitas perguntas, mas as respostas já estão diante de você. E a resposta que você precisa ouvir hoje é essa: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará. Amém? Jesus, irmãos, e a sua palavra são dignos de confianças. Nela há paz, há consolo, há conforto, há vida. Mas além de tudo isso, irmãos, o mais importante, nas palavras de Jesus, a promessa de salvação, ressurreição e vida eterna. O que é mais importante do que a vida eterna nesse tempo de pandemia, querido? Repito, o que é mais importante do que a vida eterna nesse tempo de pandemia? Tudo aquilo que você conquistou, você vai ficar nessa terra e será consumido pelo fogo. Muitas pessoas estão morrendo sem desfrutar daquilo que conquistaram. Eu quero dizer para você: dê prioridade ao reino. Volte-se para Deus. Deixe Ele usar a sua vida. Reconheça o que Ele é, o valor dEle na sua vida. E não perca mais tempo. Não perca mais tempo, irmãos. Porque Jesus está voltando. Mas para alguns, a sua vinda já foi antecipada. Já chegou e já aconteceu. Vamos nos colocar de pé em nome de Jesus. Para onde iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida eterna. É tempo de correr para os braços de Jesus, amém, irmãos? O Espírito Santo, o Senhor, tem nos chamado para termos esse encontro com Ele. Amém, irmãos? Eu quero chamar a igreja aqui na frente, se colocar aqui na frente, vamos terminar o culto orando aqui na frente. Todos vocês, né? Respeitando o distanciamento, vem aqui para frente em nome de Jesus. E nós vamos orar nesse sentido. E eu vou pedir a você, pode vir mais para frente para o altar, irmãos, para distanciar dos irmãos que estão lá atrás. Eu vou fazer uma pergunta para você nessa noite. Quem nessa noite quer correr para os braços de Jesus?
Quem nessa noite, irmãos, quer firmar de fato esse compromisso com Ele? Quem está disposto, por mais difícil que seja, comer da sua carne e beber do seu sangue? Quem quer ter essa intimidade, essa profundidade de comunhão com Ele? Nessa noite, querido, que você possa, de fato, voltar o teu coração para Jesus. Que os nossos valores, né, possam ser restaurados nessa noite. As nossas convicções, os nossos ideais, os nossos pensamentos, né, possam ser restaurados. Que nós possamos nos ater à vontade de Deus e ao propósito para as nossas vidas. Amém? Vamos orar? Amado Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela Tua palavra. Deus, nessa noite queremos te pedir que o Senhor nos dê a compreensão exata da Tua vontade, do Teu propósito sobre as nossas vidas. Nós sabemos, ó Deus, que Tu és o nosso Salvador, mas sabemos também, Deus, que há um propósito sobre nós, Senhor, sobre a nossa casa, a nossa família. E muitas vezes, ó Deus, nós não conseguimos alcançar, ó Deus, tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Ficamos andando perdidos de um lado para o outro, ó Deus, gastando o nosso tempo, gastando as nossas forças, gastando o nosso dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que não é comida. Senhor, nesta noite te pedimos a graça, Senhor, de entender, ó Deus, o quanto é importante nos voltarmos para Ti, para a Tua palavra, para os Teus princípios, os Teus valores, porque, Deus, nós não queremos errar o caminho, Senhor. E te pedimos, ó Deus, que o Senhor possa nos conceder, Senhor Jesus, Pai querido, a salvação, a vida eterna, ao qual, Deus, um dia nós, Senhor, aceitamos esse compromisso, recebemos o Senhor como nosso Salvador, Pai, com essa consciência de que o Senhor estava escrevendo o nosso nome no livro da vida, Senhor. Ó Deus, por mais que o mundo não entenda, por mais, ó Deus, que as pessoas não compreendam a nossa fé, Deus, não nos deixe de existir, Senhor, não nos deixe de existir, não nos deixe olhar para trás, Senhor, mas que nós possamos prosseguir, Senhor, crendo, acreditando fielmente, Senhor, naquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Conforme diz a Tua palavra, o Senhor preparou para nós uma morada. Ó Deus, Tu tens um reino preparado para nós, Senhor. Pai, que nós possamos reconhecer o valor do Teu amor, do Teu sacrifício, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Te pedimos, venha fortalecer a nossa fé, venha fortalecer o nosso ânimo, venha fortalecer, Senhor, ó Deus, as nossas vidas na Tua presença e nos faça entender, compreender. Ó Deus, abre os nossos olhos espirituais para que possamos discernir o Teu amor, discernir a Tua vontade para esse tempo, para esses dias, Senhor, tão difíceis, que nós não viemos estar paralisados, ó Deus, nem atemorizados, mas que possamos avançar, Senhor, para que possamos desfrutar, ó Deus, tomando posse de cada uma das Tuas promessas, ó Pai. Assim nós queremos Te agradecer, Senhor, e pedimos a Tua bênção especial sobre a Tua igreja aqui reunida, Senhor, que cada um de nós, ao sairmos por aquelas portas, possamos sentir a alegria da salvação, porque muitos se encontram tristes, muitos se encontram angustiados, Senhor, mas que a alegria do Senhor, que a nossa força nessa noite seja renovada, seja restaurada, a alegria da salvação, Senhor, que foi conquistada na cruz pelo Senhor. Obrigado, meu Deus, pela Tua presença, que assim seja feito em cada coração, em cada vida, e que o Senhor possa nos selar nessa noite de uma maneira especial, com o Teu Espírito Santo. Assim nós Te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você pode dizer um amém bem alto? Você fica aí, querido, não volta para o seu lugar não. A gente quer dar boas-vindas aos nossos visitantes, o Tiago, Reuel, abençoado, a Ellen e a Carol, já estão com a gente aí, né? Estão retornando aí hoje, mas estão seguindo com a gente já, né, Ellen, em nome de Jesus. Amados, vamos receber a bênção apostólica então, em nome de Jesus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e as doces consolações do Espírito Santo, seja sobre a sua vida, sobre a sua família, e todo o povo de Deus diga amém. Que Deus te abençoe, querido, que o Senhor te dê uma semana próspera na presença dEle, em nome de Jesus.